Guys, good morning! Olá pessoal, bom dia! How are you? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 8ª aula de inglês instrumental e a gente traz hoje verbos, sabe que são essenciais para a construção de frases, de uma frase. Verbos de ação também, muito importante para a gente aprender inglês, tá antenado aí nos verbos. E vamos lá, será que você sabe da existência de verbos regulares e irregulares? Você sabia que eles se classificam assim? Vamos ver no inglês? Verbos regulares e irregulares. Será que você sabe tudo sobre eles? Bom, aqui a gente tem alguns verbos regulares. E o que é que são os regulares? São os verbos que não têm uma forma própria de conjugação, que eles têm uma forma padrão, eles seguem um padrão, todos eles. Há vários verbos, como o verbo love, amar, work, trabalhar, cry, chorar, o play, jogar, study, estudar. E também a gente vai aprender como conjugar no past, simple past, no passado. Vamos lá. O verbo love, que é o verbo amar. No simple past, que é o passado simples, loved, loved. Você vê que ele não mudou muito, mas acrescentou um dezinho. No simple past, passado simples, os verbos regulares recebem a terminação ed. Verbo regular, formado pelo acréscimo das partículas de e ed nos verbos. E tem umas regrinhas básicas para essa conjugação. Se o verbo terminar em vogal mais y, ele recebe ed. O verbo play. I played the piano. Eu tocava piano. E aí eu já estou conjugando no passado. Se o verbo terminar em consoante mais y, troca-se por ed. O try, que é o verbo tentar. She, ela, tried. Acrescentei o ed, troquei o yzinho, né? She tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Agora, se o verbo terminar em consoante, vogal consoante, sendo que a última sílaba é tônica, dobra a última consoante mais ed. Acrescenta ed também. Exemplo. I preferred the blue shoes. Eu preferia os sapatos azuis. Se o verbo terminar em recebem de. Exemplo. Arrive, que é chegar. He arrived yesterday. No past, simple past, que é no passado. He arrived yesterday. Ele chegou ontem. Então, verbos regulares são aqueles que seguem um padrão, com regras de conjugação adequada para cada caso. Agora, em relação aos verbos irregulares. Verbos irregulares, em resumo, são aqueles que têm uma forma própria. Um verbo irregular é um verbo que não é conjugado da mesma maneira que a maioria dos outros verbos. O verbo irregular, ele recebe uma conjugação própria que altera praticamente toda a forma da palavra, toda a estrutura, exatamente por ele ser irregular. Aqui são alguns exemplos de verbos irregulares. Write, que é o escrever. No passado simples, que é o simple past, ele vai para wrote. Sleep, que é o dormir. No passado simples, simple past, slept. Drive, dirigir. Drove, dirigiu. Wake, acordar. Walk, acordou. Feel, sentir. Felt, sentiu. Os verbos irregulares, eles variam quanto à escrita. Vamos ver alguns exemplos. I wrote letters to my friends. Eu escrevia cartas aos meus amigos.
Vocês viram aí o wrote, que é o simple past, o passado de write, que é o escrever. She slept all day. Ela dormiu o dia todo. Slept, que é o simple past, o passado de sleep, dormir. John always drove slowly. John sempre dirigiu devagar. Erica woke early. Erica acordou cedo. Mr. Smith felt pain in the morning. O Sr. Smith sentia dor de manhã. Claro que há uma infinidade de verbos irregulares, mas nós só vamos aprender na prática, praticando 3, 4 verbos por dia, uma base de 3. Aí vai treinando, praticando, e com a prática do vocabulário a gente vai assimilando alguns verbos irregulares. Como eles têm conjugação própria, o que vai fixar o nosso aprendizado é o exercício, é a prática. Bye, see you later. Vejo vocês depois.